falar um pouco sobre o seu direito? O tema hoje é aspectos sucessórios e seus efeitos no âmbito previdenciário e trabalhista. Por isso eu convidei aqui meus amigos, Dr. Edrei, especialista em prática do direito previdenciário, e Dr. Fabrício, especialista na prática do direito trabalhista. Bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente não sabe, né, a que momento o pessoal vai ver o vídeo, mas a gente agradece o convite, poder estar com dois doutores conhecedores do direito e discutir um tema importante na nossa sociedade hoje. A palavra do Dr. Fabrício. Bom dia, doutores. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. Espero que tenhamos uma manhã proveitosa, manhã, noite ou tarde proveitosa. Tá bom. Então, vamos começar o tema aqui e eu vou trazer um pouco da introdução a esse tema. O que significa quando a gente vem falar de aspectos sucessórios? Seria muito importante, eu acho que a gente vá no conceito da palavra. O que é a sucessão? O que é suceder? Suceder é tomar o lugar de outro, né? Você ficar no lugar de outro. Seja, no caso aqui, na titularidade então dos bens, do patrimônio que essa pessoa deixou, já que a gente está falando de morte. Então, para a gente suceder alguém, essa pessoa tem que deixar de existir ali naquele ponto, certo? Então, se ela faleceu, quem vão ser os sucessores dela? Tá? Quem são esses sucessores? A lei vai nos dizer quem são os sucessores legais, os sucessores legítimos. Vai trazer a ordem de preferência desses sucessores. Em que casos em que a esposa, o esposo, o companheiro, companheira, ele vai herdar ou ele vai meiar, que é ter direito à metade, e o que não se confunde com herdar, são aspectos diferentes, tá? Então, todos esses aspectos sucessórios são vistos e são tratados no Código Civil. Se a gente então pensar, quem são meus herdeiros legais? São seus descendentes, que são filhos, netos, bisnetos e por aí vai. São seus ascendentes, pais, avós, bisavós e por aí vai. Seu companheiro, seu cônjuge, né? Seu esposo, aí, sua esposa. Seus irmãos e sobrinhos. É todo mundo junto? Vai sobrar e vai pegar lá para todo mundo? Não. Tem uma ordem de preferência, sempre os mais próximos vão excluindo os mais remotos. E claro, a gente vai postando mais, vai falando mais desses assuntos específicos sobre qual é essa ordem, quando eu posso fazer um testamento, quando não. Mas são assuntos bem específicos que nós vamos acompanhando aí e vamos falando ao longo dessa nossa jornada sobre o direito, né? Falar sobre o direito. Exatamente. É isso que a gente quer. É ruim falar sobre morte. Morte é muito ruim. Na verdade, não é ruim falar sobre ela. A morte é ruim. Falar sobre ela é necessário. É preciso. É um gesto de amor. Essa pandemia aí mostrou pra gente, espero que os doutores não tenham perdido ninguém, mas mostrou pra gente que a gente é muito suscetível a ela e que a única certeza que a gente tem é que ela tá aí e que ela pode nos alcançar a qualquer momento, né? Pensando sobre isso no âmbito previdenciário, a gente vem para um ponto em que pode ser muito importante pensar na famosa pensão por morte. Eu acho que sempre quando a gente pensa em sucessões e lembra de direito previdenciário, o direito do INSS, que não é só, que nós estamos falando da previdência pública, né, do INSS, a gente vai pensar de pensão por morte. Quem tem direito, quem não tem direito, como é que consegue. E para isso eu gostaria que o Dr. Edrei apontasse aí para a gente o que ele acha importante falar sobre isso. Claro, vamos lá. Como o doutor falou, geralmente quando tem o fator morte, o evento morte, muito se pensa no inventário, mas também na famosa pensão por morte. No que tange o direito previdenciário, o benefício que é buscado é a pensão por morte. A primeira coisa a se observar quando a gente pensa na pensão por morte é que quem deixa a pensão por morte é o segurado. E o segurado é aquele que está trabalhando, está ativo e, consequentemente, contribuindo para a Previdência, ou já aposentado e também contribui para a Previdência, tem uma qualidade de segurado, se mantém com qualidade de segurado, consequentemente, caso venha a falecer, deixa ali a pensão por morte para os dependentes, para os familiares dependentes. Sendo certo também que pode, eventualmente, é interessante observar,
o morto, o falecido, está desempregado, mas ainda assim tem a qualidade segurada pelo período de graça, que chama de direito previdenciário, que é de 12 até 24 meses. Que ele mantém a qualidade segurada e mesmo falecendo desempregado, conseguiria deixar a pensão por morte. Ou até mesmo situação que ele está há mais de anos sem trabalhar, teria perdido o período de graça, mas no última contribuição ele teria completado ali os requisitos para a aposentadoria. Então ele teria um direito adquirido, só não foi exercido. Então quando a morte vem, ele conseguiria ainda reverter isso a uma pensão por morte, seus dependentes. E quem é que teria direito, então, a essa pensão por morte? Qual que é o tempo mínimo? Fala assim, não, a pessoa tem que trabalhar a vida inteira para conseguir, ela tem que estar aposentada. Como que é? Quais são, que a gente chama, acho que no direito previdenciário, de carência, né? Qual seria esse tempo e quem é que tem direito? São duas perguntas boas, é importante que o pessoal saiba. A pensão por morte não tem carência. A carência é o número mínimo de contribuições para a Previdência e você conseguiu o benefício. A maioria dos benefícios previdenciários são programáveis por conta disso. Você cumpre um requisito de carência e outros requisitos para ter direito a uma aposentadoria. Mas na pensão por morte não tem carência. Ela tem um requisito mínimo de 18 contribuições, mas ela só altera o tempo de duração. Se for menos de 18, você vai receber 4 meses, mas se for mais que isso, você recebe conforme a tabela da lei. E quem recebe o benefício da pensão por morte, que é o que interessa geralmente, são divididos em 3 classes na lei. A primeira classe tá o cônjuge, que seria ali marido, mulher e companheiro, quem vive ou não estável também, né, tem esse direito. E o filho, não emancipado, menor de 21 anos de idade, ou inválido, dependente mesmo ali, deficiência grave. E na segunda classe estariam os pais do falecido, desde que comprovada a dependência do filho, são dependentes economicamente do filho. E no terceiro e último, os irmãos do falecido, desde que sejam menores de 21 anos, ou também inválidos, deficientes graves, mas que também tenham que comprovar que depende do falecido para viver, dependiam do falecido para viver. Então você percebe que a única classe que precisam comprovar a dependência são os pais ou irmãos. Já a primeira classe de mulher e filho é presumida dependência, porque tem um núcleo familiar, né? No direito de família trabalha muito isso. E assim como na sucessão, David, é interessante observar que também tem exclusão. Se tiver alguém na classe 1, exclui a segunda, terceira. Se tiver alguém na 2, exclui a terceira. Então isso é uma questão a observar no direito. Então, nesse ponto, então, primeiro que o sobrinho, que seria ainda um herdeiro legítimo, o sobrinho é muito difícil que ele conseguisse uma pensão por morte. Regra geral, não. Regra geral, não. Porque a gente, principalmente o INSS que trabalha, que é uma autarquia nacional, né? Ele trabalha no princípio da legalidade, a lei não permite. Então, pela lei, a gente não conseguiria. Você conseguiria, eventualmente, na justiça, uma interpretação extensiva da norma de dizer que ela abrange aqueles que são dependentes do falecido e tentar para o sobrinho, mas a lei não permite. Você conseguiria jurisprudência forçando que realmente ele necessita do tio ali, que é o tio que cuidava. E a lei, ela traz, quando ela fala de pais e mães, dos pais, né? Pai e mãe. Ela trata só dos pais ou trata como sendo ascendentes? É só pais, tá bem claro. Não é a palavra legal. Também outra diferenciação, que na herança aqui os legítimos vão seguindo. Né? Pai, não tem pai, vai seguindo, então pai e mãe. Também. É bem restrito, para cima e para baixo. Então, sobrinhos não, tios, avós não. Legal. Muito interessante, é importante saber, né? Essa verdade, muito interessante. Dúvida sempre vem. Doutor, achei muito interessante a sua explicação. Gostaria de saber a questão do tempo, como funciona, é para sempre, como que é que funciona a questão do tempo, que esse beneficiário vai receber esse benefício? A duração da pensão por morte, isso também é interessante. Geralmente o pessoal já acha, vou receber pensão por morte vitalícia, né? É o resto da vida. Não é assim. Tem na lei o critério. Se o filho, por exemplo, é menor de 21 anos, ele vai até os 21 anos de idade. E é interessante observar que já no direito de família, que o doutor tem muita experiência e é expert nisso, quando o filho está estudando, né, e ainda não tem constituído família, ele pode estender a pensão até os 24, até formar. No direito previdenciário não tem isso. Já foi para a jurisprudência, já foi consolidado que é o critério da lei, é 21 anos de idade. Não interfere se ele está estudando, não está, a pensão por morte para o filho vai até os 21 anos de idade.
Já após isso, principalmente para os cônjuges ali e tal, é conforme a tabela da lei. Determinada idade determina o período de duração do benefício da pensão por morte. Passa a ser vitalício quando o dependente tem 44 anos. A partir dos 44 anos, aí é certeza que você vai ter o benefício de pensão vitalícia. Mas para ser vitalícia, o filho conseguiria vitalício? Não. Não. Por quê? Porque até os 20 anos de idade. A forma de ser vitalício é se ele for inválido ou deficiente grave e essa deficiência ou invalidez for permanente. Aí acompanha toda a vida. Quem conseguiria então essa vitalícia acima desses 40 aí? 4 anos. 44 anos seria quem? Os cônjuges ou os pais também. Que já vai ser maior de 44 anos, independentes ali. Legal. Muito interessante. Quando a gente pensa então nesse detalhe de previdenciário, a gente sempre escuta muito falar lá em dependentes, né? A gente sempre vê ele falando lá não herdeiros, mas dependentes. Quem são os dependentes? Quem está habilitado como dependente. E é muito bacana isso, porque no âmbito trabalhista é usado esse rol, né? Dessas dependências. Você vai trabalhar ali primeiro com os dependentes habilitados, a gente lembra que facilita. Inclusive na questão processual, quando se trata de bens ali insuficientes ou não vou dizer nem insuficientes, bens em saldo bancário, uma conta ali, um bem de valor baixo que não necessite fazer um inventário, se consegue fazer por alvará judicial, tem alguns saldos, dentre os quais está inclusive as verbas trabalhistas. E essas verbas trabalhistas vão ser pagas a quem? Como está lá na lei, aos herdeiros? Não, lá está aos dependentes habilitados perante a Previdência Social. Aí se não tem esse, aí sim nós vamos então para a ordem hereditária estabelecida lá no Código Civil. Então eu queria que o doutor começasse falando então como é que é, aí o que o senhor acha importante pontuar. Lembrando que nós não estamos aqui esgotando o tema, né? Pelo amor de Deus, tem muita coisa para falar. Nós estamos falando alguns pontos que a gente acha interessante de serem ditos. Nesse quesito, o que é que o doutor gostaria de pontuar aí para a gente e nos revelar? Primeiramente, queria parabenizar o doutor Edrei pelos esclarecimentos, ficaram bastante claros mesmo, doutor David, e reforçar que é um prazer estar aqui falando desse tema com vocês. Bom, na questão trabalhista, quando acontece a morte, obviamente acontece o término do contrato de trabalho, ou seja, vai ter a rescisão do contrato de trabalho. Porém, vai ser uma rescisão diferente das rescisões que acontecem normalmente, porque nas rescisões normais a pessoa é demitida, despedida ou pede demissão. Nesse caso não, aconteceu a morte e vai ser rescindido o contrato de trabalho. O que acontece? O empregador, quando acontece a rescisão de contrato de trabalho, o empregador vai entrar em contato com os familiares e requisitar para que eles vão até a Previdência Social ou pelo site mesmo e emitam uma certidão. Nessa certidão vai estar uma ordem lá de quem são os beneficiários, os dependentes desse empregado que faleceu. Aí o empregador vai pagar as verbas para esses dependentes que estão constando na certidão do INSS. Quais serão as verbas? Também são verbas diferentes também. Nesse caso, as verbas são as seguintes: saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, férias vencidas e liberação das guias para que os dependentes possam ir até a Caixa Econômica Federal fazer o levantamento do FGTS. Ou seja, não existe o pagamento de aviso prévio e nem multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Geralmente, quando o empregador também não consegue falar com os familiares para evitar pagar uma multa futura, o empregador ele usa de outras formas para estar se fazendo o pagamento para não correr nenhum risco posteriormente. Qual seria essa outra forma? Geralmente é uma questão de segurança. Os empregadores eles entram com a ação de consignação e pagamento, faz o depósito desses valores em juízo. Posteriormente, os beneficiários, mediante alvará judicial, fazem o levantamento desse valor. Outra questão também, que é mais eventual, mais esporádica, que os empregadores fazem, quando o empregado, ele recebe, esse empregado que faleceu, recebia, na verdade, o seu pagamento mediante conta salário. O empregador deposita esse valor que ele acha devido para o empregado, na conta desse empregado. Posteriormente, os dependentes
mediante alvará judicial, fazem o levantamento desse valor. Outra questão também, que é usado esporadicamente também, é o seguinte: quando já tem o processo de inventário em andamento, o empregador pede a habilitação, solicita a habilitação desse processo de inventário para efetuar o pagamento das verbas rescisórias desse empregado que faleceu também dentro do próprio inventário. Depois os herdeiros, os beneficiários, dividem esse valor da forma que for certo, que for viável. Beleza? Entendi, doutor. Doutor, tem alguma diferença, assim, no caso da causa morte, vamos dizer assim, se for um acidente de trabalho, um falecimento ali por conta de uma imprudência, imperícia, por algum não fornecimento de um equipamento de segurança, os famosos, falar besteira aqui, você diz EPI que chama? Exatamente. Eu não sou nem trabalhador, tô fora dessa. Não me pergunte, mas então, se faltar alguma coisa e essa morte for decorrente disso, muda alguma coisa nisso aí? Essa extinção tem algum direito a mais? Perde algum direito? Como que funciona? Com certeza, doutor. Muito interessante a sua pergunta. Infelizmente, é uma coisa que acontece demais, é uma situação que acontece demais. O empregado morrer, falecer decorrente de um acidente de trabalho. E se for comprovado que essa morte, esse acidente de trabalho foi uma negligência, imperícia, imprudência do empregador da empresa, sim, os dependentes desse empregado vai entrar na justiça através de uma reclamação trabalhista para pleitear uma indenização moral e uma indenização material. Como funciona? Geralmente a indenização moral, o rol, o valor a ser pago vai estar lá estabelecido no artigo 223G da CLT e seguintes. E a indenização material, muitas das vezes, pode chegar a fazer com que o empregador pague uma pensão vitalícia para os dependentes desse empregado que faleceu mediante um acidente de trabalho. Então, fica um conselho aí, uma dica, se tiver algum empregador nos ouvindo aqui, é muito importante, é essencial que uma empresa tenha uma política para conter os riscos, assim, sabe, saúde, segurança do trabalho, que isso é muito importante. Porque um acidente de trabalho que causa a morte do empregado pode vir a ter um valor econômico considerável que a empresa vai estar perdendo. Não sai barato. O famoso barato sai caro. Exatamente. Inclusive, gente, o que nós estamos apresentando para vocês aqui é muito de uma advocacia preventiva, tá? Nós estamos tratando coisas para vocês, às vezes, não incorrerem em alguns erros, saberem o que vai acontecer. E eu vou falar mais um que realmente sai muito mais caro. Primeira coisa interessante a quem está ouvindo, essa pensão vitalícia no acidente de trabalho, ela não interfere na pensão por morte, pode receber as duas. Mas voltando à questão do que realmente o prejuízo é maior, tem na lei a possibilidade seguinte, de o INSS entrar com ação de regresso contra o causador da morte, no caso de trabalho. Inclusive tem uma orientação ao juiz de trabalho, que quando tem uma sentença que reconheceu que a morte foi uma causa de trabalho, ele tem que enviar a cópia da sentença para a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que advoga para a autarquia. A autarquia pode entrar com ação de regresso contra o empregador, causador da morte, e cobrar todos os valores que vão ser pagos de pensão por morte. Sai barato, então. Cara, sai até em conta. Como o doutor Fabrício falou, a única forma do empregador fugir é se ele provar. Não, eu dei o IPI, o IPC, eu fiz o curso de instrução, foi realmente uma fatalidade. Aí eu consegui se eximir disso. Se faltar ali, for comprovado que faltou com negligência e perícia ao faltar um EPI ou um EPC, equipamento de segurança, né, coletivo e individual, aí vai ser responsabilizado. E também é interessante, voltando à área do doutor, que é família e sucessões, que a lei também prevê em caso de agressão familiar, violência doméstica, Maria da Penha, todo mundo conhece, se eventualmente a agressão vier a deixar a mulher inválida, ou até mesmo morta e deixando a pessoa por morte para os filhos dali, o INSS também pode estar com ação de regresso contra o agressor, o marido agressor, e cobrar dele todos os valores que vão ser pagos se ficar inválido, no auxílio doença, uma aposentadoria por incapacidade permanente, se morrer uma pessoa por morte. Tá certo. E tem que entrar mesmo, porque o sujeito para agredir, qualquer ser humano já é ruim, mas um homem agredir uma mulher, tem que pagar mesmo, tem que pagar o dobro. Vocês que ficaram aí, os herdeiros, entra com ação, não vai recuperar não, mas vamos dar dor de cabeça pro sujeito que tem coragem de fazer um negócio desse. Com certeza, né? Então é isso, eu estou satisfeito com o nosso tema aqui, o nosso assunto, a gente conversou bastante, a gente trouxe alguns pontos bastante relevantes, interessantes para que você conheça um pouco mais do seu direito. Continue nos acompanhando aí,
Queria agradecer demais a presença de vocês aí. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final aí, podem ficar à vontade. Quero agradecer novamente o convite, sempre muito bom estar com os doutores, amigos e colegas de profissão, mas também conversar daquilo que a gente chama que é o direito. E deixar aí para o pessoal que está nos assistindo que você percebe que um evento, por exemplo, como a morte, ela interfere em várias áreas do direito e nenhuma delas são necessariamente, depende da outra. A gente consegue trabalhar independente, então é necessário você seja acompanhado de um advogado especialista na área trabalhista, na área de sucessão, na área previdenciária. Então, quando ocorrer um fato este ou qualquer outro, é importante um advogado especialista para saber instruído de todos os direitos possíveis. E é meu agradecimento a todos. Esse é o futuro, ele falando de especialista. Pessoa que quer fazer tudo, faz tudo e acaba que não faz bem nada. Tanto que quando eu preciso mesmo na sucessão, mesmo tendo essa prática voltada para sucessões, quando eu preciso de algo relacionado à área deles, eu vou em busca da auxílio deles aí. Deixar uma mensagem aí, meu brother. Com certeza. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar debatendo um tema muito importante e que, infelizmente, por se tratar do evento morte, muitas pessoas não pensam, não planejam muito essa questão, mas principalmente na questão quando acontece a morte, os familiares estão muito anestesiados e às vezes não sabem realmente de quais são os seus direitos. Então o intuito desse vídeo mesmo, desse bate-papo aqui, foi preventivo, foi prever quais são os direitos que os dependentes vão ter para estar pleiteando perante a justiça quando acontecer o evento morte, que infelizmente, principalmente com questão da pandemia, está acontecendo muito, mas é só o meu muito obrigado mesmo pela oportunidade. É isso aí, qualquer dúvida, você escreva aí, manda pra gente ou procure o seu advogado. Obrigado!